Bom dia, minhas irmãs, irmãos, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Feliz 2026, começando aqui uma nova temporada com novos assuntos. Vou trazer um assunto leve, um assunto tranquilo, só que não para o nosso episódio de hoje, que faz um tempo que eu tô querendo gravar para vocês e eu tinha dado essa pausa, né, aqui no podcast e em todos os meus conteúdos. Para quem quer saber o que tá rolando, atualizações da minha vida pessoal de imigrante, eu coloco no canal do YouTube, aqui o podcast, que também vai no YouTube, então se tá me assistindo no YouTube, já tá aqui. Se você tá apenas me vendo e me ouvindo pelos canais de podcast mesmo, de áudio, se inscreve lá no meu canal também pra saber dessas outras atualizações. Aqui eu trago conteúdos que não tem nada a ver com a minha vida, mas que sim, vem da minha experiência empírica, da minha experiência pessoal, meus aprendizados como mulher, como millennial, como imigrante, enfim, como tudo que eu sou. O episódio de hoje, ele veio não só de experiências pessoais, mas uma matéria que minha mãe me mandou. E aí é uma matéria da Folha, eu vou até deixar o link aqui na caixa de descrições dos aplicativos, caso você queira ler também, eu acho interessante, falando sobre a ideia de má-fé de Sartre, não sei se eu falo direito o nome dele, tá, gente? É outro idioma, né? E eu gosto muito dessa ideia, eu li sobre ela um pouquinho na biografia da Simone de Beauvoir. Pra quem não sabe, eles foram amantes, namorados, enfim, tiveram um negocinho aí bem interessante, bem legal. E aí eu gosto muito dessa biografia da Simone que eu li, fala sobre como eles se embatiam também em muitos aspectos, porque o Sartre é um homem branco, privilegiado, europeu, taca, da alta sociedade. E a Simone, feministona, sempre trazia essa perspectiva também, tipo assim, calma aí, porque o mundo não é tão assim preto no branco como você o vê. Mas eu gosto muito dessa teoria do Sartre sobre má fé. Então, vamos começar. Quase todo mundo tem algum momento da vida que vai falar assim, mas eu sou assim porque tal coisa aconteceu comigo. Eu sou assim porque minha mãe fez tal coisa quando eu era criança. Eu sou assim porque o meu ex-namorado me tratou taca. Eu sou assim porque eu tive um chefe, uma chefe que taca. Antes de mais nada, isso não é mentira, isso não deixa de ser verdade. Mas tem um ponto muito importante que eu vejo que as pessoas estão esquecendo de fazer, que é da autorresponsabilidade. E eu tive essa conversa com uma amiga agora no fim do ano, que eu adoro, porque a gente tem visões muito diferentes, a gente é super amiga, super próxima, mas a gente tem visões muito diferentes sobre coisas da vida. E aí a gente debate muito sobre as coisas, assim, super gostoso. Eu adoro, né, gente? Eu adoro debater. Então a gente fica ali, cada uma tem uma visão completamente diferente e a gente fica falando uma visão da outra. Pra mim é muito interessante entender a visão de outras pessoas e também aprender a argumentar a minha visão, né? Trazer uma coisa mais estruturada. Quando as pessoas fazem alguma coisa assim, tipo, mas é que nananã, e usa essa desculpa pra escapar da autorresponsabilidade, eu enxergo isso como má fé. E essa minha amiga, ela é um pouco mais positiva com a vida. Então ela falou assim, eu não acho que é na maldade. Eu acho que a pessoa simplesmente não sabe. E eu bato o pé e falo, sabe. Sabe. Então a gente teve essa conversa, claro que não tem certo e errado, como eu falei aqui, é apenas a minha visão, um pouco mais estruturada, né, porque ninguém merece uma amiga palestrinha que vai ficar 50 minutos falando o que a opinião dela é assim. Pra isso que nós temos podcast, escuta quem quer, concorda quem quer, discorda quem não quer na tua casa, é isso aí. Mas enfim, eu vou contar e explicar um pouco mais com profundidade da onde que vem essa ideia e por que que eu acredito que as pessoas sabem sim, elas só não querem se responsabilizar. Spoiler, é porque se responsabilizar dá trabalho e as pessoas não querem ter trabalho. Mas vamos lá pra gente poder trazer um argumento, né, completo, fechadinho, bonito. Como eu falei, nada disso deixa de ser verdade. Porque sua mãe fez isso, você ficou assim. Porque seu pai, nanana, você ficou assim. Isso é um ponto. Mas quando isso passa a ser justificativa e vira toda a sua identidade, aí isso começa a virar um problema. Não só para você, mas para as pessoas à sua volta, que não vão ter muita saco para lidar com isso, com os problemas que você não quer lidar. Quando isso vira uma desculpa moral, o Sartre chama isso de má-fé. O que é a má-fé? Para o Sartre, má-fé é fingir que você não tem escolha. É ficar mentindo para si mesma, né? No fundo,
você sabe que você podia fazer diferente. No fundo, você sabe que alguma escolha você tinha. Mas você se esconde e se camufla por trás dessas coisas que aconteceram com você, que podem ser até coisas, por exemplo, nascer como mulher, nascer como uma mulher preta, nascer como um homem preto. São situações que são colocadas para você no mundo e que vão te atingir, vão te atravessar de uma maneira que você realmente não tem controle. Que as pessoas vão ser machistas, as pessoas serão racistas, o mundo vai te tratar diferente, isso é certo, e não é justo, e não é legal, e não é ok. Mas a partir do momento que você começa a usar essas vivências e essas coisas que te acontecem, que são fora do seu controle, como desculpa para não ter responsabilidade nenhuma sobre tudo que você faz ou a pessoa quem você é, isso é má fé. Porque no fundo você sabe que alguma escolha você tinha, no fundo você sabe que você é sim responsável pelas suas ações, independente das coisas que aconteceram com você. Então, para Sartre, a má fé não é ignorância, não é tipo assim, ai, she doesn't know better, he doesn't know better. Tipo, ele não sabe como fazer melhor. Para Sartre e para mim, má fé é o conforto. É falar, ai, gente, não dava para fazer diferente. Quando dava. Seria mais difícil? Seria mais custoso financeiramente, emocionalmente, fisicamente? Provavelmente. Mas usar essa desculpa do ai, por causa disso, não tinha opção, má fé. A má fé, ela transforma essas estruturas reais e permanentes em uma desculpa permanente. Ela pega o peso do mundo, de ser quem você é, das coisas que te aconteceram, e se torna uma desculpa para não agir, para não fazer nada sobre isso. Isso é muito sedutor. Porque, guess what? O spoiler que eu dei no começo, agir cansa. Agir dá trabalho. Se responsabilizar pelas suas ações, apesar de tudo que te aconteceu e que te passa, é muito difícil. Muito mais difícil do que se acomodar e usar essa desculpa para tudo que te acontece na vida. E eu vejo isso tão frequentemente. Sabe quando você pensa assim, tem uma pessoa que faz uma coisa horrível e você fala, e tá lá na terapia, escutando da terapeuta que ela tem razão, que ela tá certa, que ela é uma coitada e que ela merece. Mas viver de má fé é esse acordo interno de dizer pra si mesma, eu não vou olhar pra dentro, porque olhar pra dentro dá trabalho. E porque olhar pra dentro exige uma resposta de mim. Existe enxergar coisas em mim que eu não tô nem perto ou pronta para lidar. E aqui entra a Simone. A Simone, ela não nega, tá? Isso é muito importante. A Simone, ela não nega, porque muita gente, às vezes, usa desse discurso, desse ponto que a Simone traz, pra anular tudo isso que o Sartre traz, que é... Sartre... Gente, vou falar errado várias vezes durante o podcast, já me perdoem. Traz, que é... Mas as pessoas não nascem igual, porque Sartre traz essa visão um pouco meritocrática, né? De homem branco europeu, hétero, blá blá blá. De tipo assim, talvez isso dá pano pra manga pra quem acredita em meritocracia falar assim: olá, só não consegue quem não quer. É desculpa, que não. A Simone, ela chega muito inteligente, né, gente? Que mulher. E ela fala assim: pera lá, meu queridinho homem branco cis, né? Rico. Para as mulheres, por exemplo, principalmente na época, né, em que esses dois habitaram o mundo, é muito diferente. E algumas coisas não é simplesmente, eu tô me escondendo atrás da ideia de que eu sou mulher e por isso eu não posso ter um emprego, porque houveram momentos na história em que nós não podíamos legalmente ter um trabalho, trabalhar fora de casa, ter uma renda, ter uma coisa. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso eu acho um ponto muito importante, porque nesse discurso, aonde tudo dá errado nessa conversa, nesse papo, é quando a gente vai pros extremos. Nenhum extremo é legal. Nenhum extremo vai trazer alguma coisa de rica pra essa conversa. Então tem os dois extremos. O primeiro extremo é o que eu trouxe de tipo assim, mas aconteceu isso, eu não posso fazer nada. Estou, de mãos atadas, não há nada que eu possa fazer. O mundo fez isso comigo, não fui eu que tomei essas escolhas. E assim, gato, vamos lá, né? Vamos lá. E o outro extremo é assim, olha lá,
Não faz porque não quer, porque quem quer faz. Quem quer vai atrás. E romantizar a pobreza, e romantizar a exceção de uma pessoa que saiu da pobreza e cresceu e não... Olha lá, é só querer. Não, também não é assim. Vamos entender que nada na vida é 880, né? 100 ou 0. Nem 880, 100 ou 0, né? Os dois extremos. Nada na vida é assim. Existe estrutura, existe complexidade, existe 1 milhão de coisas que afetam isso. Mas a gente não pode deixar esses extremos apagarem completamente esse papo e essa ideia de que tem muita gente se escondendo atrás desses acontecimentos para justificar o injustificável. E assim, gato, né? Vamos melhorar? Vamos, né, ser adulto? Vamos agir de acordo com a nossa idade, nos responsabilizar pelas merdas que a gente faz, pelas escolhas erradas que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos. Às vezes nem é a decisão errada, né? Às vezes nem foi uma merda que você fez, mas foi uma decisão que você teve que priorizar uma coisa e não outra, uma pessoa e não outra. Assuma a tua banca, tá? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. Porque não existe responsabilidade sem levar as estruturas em consideração. Claro, gente, claro. Isso daqui é, básico, 101, beabá do negócio. Mas também não tem estrutura que transforma a gente num objeto que não tem agência, né? Um objeto inanimado, né? Um pedaço de coisa que as pessoas moldam e um bonequinho, né? Que levanta o braço. Não tem estrutura que faça a gente se tornar esse objeto inanimado. Então, basicamente, a Simone chega para confirmar que sim, o mundo te limitou, né? O mundo criou limitações para você, mas o que você fez com essa limitação também é uma escolha. Então, ela nem anula, mas também não desculpa, não, né? Fala, ai, tadinho dele, ele é tão sofrido, ele passou por tanta coisa, que difícil, ele não consegue, ele não tinha escolha. Ah, mas tinha. Quem fala muito sobre isso também é a Bell Hooks, muito querida, muito conhecida por nós, né? Acho que essa geração pegou a Bell Hooks e falou, vamos lá, pegou na mão dela. Ela fala muito sobre isso. Ela fala em Teaching to Transgress, a dor não nos torna automaticamente mais éticos. Eu acho que isso é uma coisa que daria até um outro episódio, assim, falando sobre a militância, como que isso acontece também dentro de outros cenários em que a religião, as escolhas políticas viram uma desculpa para tudo. Não tem mais ponderação, não tem mais, tipo, não, se você é de esquerda, você é ético. Calma lá. Eu, esquerdista, mas assim, it's not like that. Então, daria até outro episódio. Não vou entrar aqui porque hoje a gente tá falando sobre autorresponsabilidade. Hoje eu vou cutucar na ferida das irmãs que estão aí, falando que, mas fulano fez isso e aí eu não podia fazer nada. É com você, irmã. E aqui entra a cutucada que ninguém quer ouvir, mas que eu vou ter que dizer. Você pode ter sido ferida pelo mundo e estar ferindo outras pessoas. Essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E geralmente elas acontecem. Você pode ser vítima de algumas coisas que aconteceram na vida, né? Vítima de uma estrutura, mas ainda ser cúmplice de crueldades. Olha a ambiguidade. A dor, ela não vira um passe livre de ética. Ela não vira um passe de, bom, mas aconteceu isso, então é isso aí, irmãs. Agora eu tenho carta branca pra fazer o que eu quiser, porque tudo vai ser justificado por algo que me aconteceu, por uma infância que eu tive, pelo lugar de onde eu venho, pelo gênero que eu nasci, pelo... Não vira. E vamos ser bem sinceras, gente, se você quer crescer, se você quer amadurecer, sabe, talvez esse seja o ponto, parar de se vitimizar e parar de perguntar por que isso acontece comigo, por que isso aconteceu comigo, por que isso continua acontecendo comigo, e começar a redirecionar e pensar, mas o que eu tô fazendo com isso? O que eu posso fazer a partir disso? Isso não precisa me determinar.
e tomar responsabilidade pela vida que você tem, pelas escolhas que você toma e por onde tua vida tá caminhando mesmo, porque eu vejo muita gente se encostando nisso pra viver uma vida medíocre, pra viver uma vida ruim, uma vida desagradável. Exemplos práticos. Mas a sociedade me valoriza mais como uma mulher casada, a sociedade não me valorizaria se eu fosse uma mulher solteira na minha idade, então eu continuo nesse casamento horroroso porque eu tenho que fazer, porque senão a sociedade não me trataria bem, porque... Ô, irmãzota. Mas tanta coisa, né? Tanta opção pra gente fazer, tantos caminhos. Não dá pra ser assim, não dá. E aí eu ganho menos que os meus amigos, então os meus amigos têm que pagar pra mim, e não é justo que quando a gente sai pra comer a gente divida tudo, quando a gente vai fazer uma viagem a gente divida, porque eles ganham muito mais que eu, e eles têm mais dinheiro que eu, e eles tiveram mais oportunidade que eu na vida, porque eles estudaram numa escola particular, e eu não. Minha gata, mas aí assim, o que tem o cu a ver com as calças, entendeu? Não é sobre se culpar, mas é sobre se responsabilizar. Ter responsabilidade não é castigo, não. Isso daí é a coisa mais infantil que tem de, tem que me responsabilizar, castigo. Não, é ter autoria. É ter autoria da tua vida de falar, sim, eu banco isso, eu fiz isso, sim, eu passei por isso. E aí foi mais difícil pra mim, é mais difícil pra mim, pra sempre será mais difícil pra mim. Mas eu vou lá e faço, porque eu tenho autonomia, eu tenho autoria da minha vida. O que acontece com a minha vida a partir de tudo que, dentro das estruturas que eu vivo, dentro da sociedade que eu tô, dentro da cultura que eu vivo, dentro da maneira que eu me apresento pro mundo, mesmo assim, eu tenho um grau de autoria e autonomia pra fazer as minhas escolhas, pra ter uma vida mais feliz, uma vida mais completa, uma vida mais... Enfim, o que quer que você esteja buscando. Assumir que mesmo dentro de restrições, você está escrevendo o seu livro. Talvez não seja aquele livro maravilhoso do Harry Potter, cheio de magia, cheio de coisas, oh my god, que livraço. Mas às vezes é um parágrafozinho honesto, entendeu? Às vezes você tá escrevendo um negocinho assim, bonito, simples. Sabe? É isso, mas é você que tá escrevendo, não mundo, não a sua religião, não as suas crenças, não a sua infância, não seus pais. É você, gata. Acima de 18 anos, minha mãe sempre fala. A gente morava no interior, e aí as pessoas são mais tímidas, né? No interior e tal. E minha mãe falava que até os 18 anos ela aceitava gente que não cumprimenta, que vira a cara na rua por causa de timidez, de coisa. Mas ela falou que depois dos 18, não. Aí você já tem que ter... Tem que ser gente, sabe? Olhou a professora da escola, boa tarde, bom dia, tem que chegar, como, tô com vergonha de falar boa tarde. Não, aí não dá. E eu levo muito isso pra minha vida nos aspectos. Mais de 18 anos, gata, vamos começar. Vamos começar. Não precisa estar com a maturidade de uma mulher de 40, claro que não, impossível, aliás, basicamente. Mas precisa começar a olhar pra essas coisas, precisa começar a cutucar e parar de se esconder atrás de tanta vitimização. Pelo amor de Deus. O livro é teu, irmã. A caneta tá na tua mão. Fingir que a caneta tá na mão do outro, má fé. Má fé. Então, assim, toma as rédeas da tua vida. O que é isso? Vamos tomar as rédeas da nossa vida? Vamos pegar essa canetinha, fazer uma caligrafia bonita, escrever um negocinho honesto, um negocinho real, que pelo menos é teu, e tomar a autoria da tua vida. E esse tema, para começo de ano, é assim, é a faca e o queijo na mão, né? Porque a gente quer tanta coisa, a gente sonha com tanta coisa, aí chega fim de ano, nossa, não realizei, mas porque isso aconteceu comigo, porque nananã. Então, irmã, as coisas vão sempre acontecer, a vida vai sempre acontecer, isso não pode ser uma desculpa, não. Vamos tomar um pouquinho mais de responsabilidade sem castigo, tipo, nossa, minha vida já é tão sofrida e aí eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Não precisa sofrer, gente, toma no peito. Todo mundo pode errar, todo mundo pode tomar decisões, ponto, né? Tipo, todo mundo pode escolher, talvez, priorizar uma coisa ou outra, deixar, talvez, uma amizade de lado pra focar em
em outras coisas, ou até porque é uma pessoa que você gosta, mas não tava te fazendo bem. Assume tua bronca, faz tuas coisas, sabe? Tipo, nossa, garanto que a vida vai ser muito melhor. Eu sei que dói, eu sei que é duro, é o que eu sempre falo. Eu sei que é duro, eu sei que não é fácil. Nunca vou vir aqui falar com o que é mais fácil fazer, porque eu não sou mulher de fazer coisa fácil. Eu faço o que eu acho que, no longo prazo, vai valer a pena. Vai trazer mais felicidade. E modéstia à parte, tá dando certo, gente, porque olha, minha vida em 2025, ela deu uma guinada, foi um glow mental, assim, um glow de vida mesmo, assim. Então, acredita, escuta a mami aqui, escuta a tia da internet que tá falando pra você pensar um pouco, talvez dar uma cutucada, fazer a terapia direito, né? Não adianta chegar lá na terapia e, ai, eu sou tão coitadinha, ai, minha vidinha é tão difícil, ai, que dó de mim, você não tem dó de mim? Vamos lá, vamos lá. Palavra para 2026. Responsabilidade, irmãs. E depois me conta que efeito que isso tem na sua vida. Me conta também o que você achou desse episódio, como que foi a sua passagem de ano, quais são os seus planos pra gente poder colocar tudo isso em prática. E bem-vinda de volta a uma nova temporada do Desconfortos da Vida Adulta. Eu falei que era desconforto, né, gente? Se fosse conforto, seria outro podcast. O meu aqui é para ser desconfortável mesmo, pra gente sair daqui pensando e, quem sabe, mudando alguma coisa, seja uma visão, um pensamento, uma atitude. Esperançosamente, uma atitude. Tá bom, minhas irmãs? Um grande beijo e até o próximo episódio.